Graças a Deus. Então, a gente acabou de ver o profeta Obadias e a gente viu que pelas evidências apontadas dentro da profecia de Obadias, ele na verdade tem que ser colocado como o primeiro profeta. Deixa eu colocar desfocalizado ali. Bom, aqui, ó. Então o profeta Obadias tem que ser localizado como o primeiro profeta por causa das evidências encontradas dentro da profecia dele. Contando Edom, é uma profecia principalmente contra Edom, mas que não aponta outras evidências que possam localizá-lo na época do cativeiro babilônico. Pode falar. Caída norte. Ah, sim, boa. Isso aqui, ó. 722, caída norte. E 586, caída sul, diz aqui. Porque isso aqui está em espanhol. E ali o nome é Abdias. A gente chama de Obadias, tá ok? Ageu, eles escrevem assim com H. Isso aqui está em espanhol. Aqui foi a época em que caiu o reino de Israel, 722 a.C., tá? 722 a.C. Então esses profetas todos aqui profetizaram antes da queda de Israel para a Síria. Você vê aqui Jonas, a profecia dele é a restauração da Síria, né? A humilhação deles. Aí você vê Naum, profetizou aqui a total queda da Síria. Aqui em 722 a Síria invadiu Israel e levou as 10 tribos em deportação, deportaram para outro lugar, trazendo outro povo para a região. Houve a miscigenação e o nascimento da raça dos samaritanos, ok? Então queda do reino do norte e queda do reino do sul de Judá, aqui, ó, localizado aqui. Então aqui vemos Jeremias, o contexto já da queda de Judá para a Babilônia, Ezequiel profetizando dentro do cativeiro babilônico, Daniel vivendo na corte da Babilônia e depois da Pérsia, tá? E aqui depois disso profetas pós-cativeiro, profetas que profetizaram já na época do retorno, com Zorobabel, Esdras e Neemias, tá certo? Então dando continuidade aqui, ó, Jonas, na verdade, já foi bastante falado acerca dele. Então não tem necessidade de a gente se demorar muito em Jonas. Somente aqui, ó, a autoria e idade. No corpo do livro, página 85. No corpo do livro de Jonas não há nenhuma especificação de quem foi o seu autor. O fato da redação do texto ter sido feito na terceira pessoa tem levado muitos a suspeitarem que Jonas não é o autor do livro. Muitos têm dito que, embora o relato do livro seja sobre Jonas, ele não é feito por Jonas, mas mesmo assim, tradicionalmente, tem-se aceitado que ele é o autor do livro inteiro. Em face do exposto, é racional admitir que o livro foi escrito por Jonas, perto do final de sua carreira, ao relembrar o ponto decisivo de seu ministério. Isso explicaria o emprego do verbo no passado, não seria um livro escrito a posteriori, né? Depois dos fatos ocorridos, depois de vivenciado toda essa situação em relação à profecia contra Nínive. Então já na sua velhice ele escreve e redige a profecia que ele entregou a Nínive no império da Síria. A mesma coisa que Salomão faz em relação a Eclesiastes. Salomão, depois de envelhecido, de arrependido de muitos erros e de experimentado já na vida, né? Acerca de muito conhecimento que ele adquiriu e muito enfado também, porque ele fala que muito saber é muito enfadaz, né? Ele escreve Eclesiastes. Eclesiastes está imbuído de toda essa sabedoria e de todo esse peso, né, do conhecimento. Então, é um homem já velho e um homem experimentado, né? Um homem já com muitos experiências de vida. Assim também acontece com o livro de Jonas, a profecia de Jonas. Porque num período de várias décadas, as condições da cidade podem ter sofrido, em face do exposto, é racional admitir que o livro foi escrito por Jonas, perto do final de sua carreira, ao relembrar o ponto decisivo de seu ministério. Isso explicaria o emprego do verbo no passado, ao referir-se a Nínive, porque num período de várias décadas, as condições da cidade podem ter sofrido alterações, desde a época da visita de Jonas. Isso colocaria a data da composição em cerca de 760, ali aponta 70, mas essa avaliação de 10 anos não é importante. O fato do autor não falar na primeira pessoa do singular não é mais surpreendente do que o fato de Moisés
no Pentateuco sempre referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então, essa impessoalidade do autor em tratar acerca do escrito não é tão surpreendente, principalmente pelo fato de que ele está transferindo uma revelação divina. Ele não está falando o que ele acha. Moisés acha que Deus deveria fazer isso ou aquilo, ou que Israel deveria seguir essa ou aquela lei. Não é o que ele acha, é o que Deus transmitiu para ele. Inclusive, aos moldes do tabernáculo, Deus fala para Moisés: passar isso tudo conforme o exemplo que foi apresentado para você. Então não foi criação na cabeça de Moisés, foi um exemplo que ele observou, que ele viu, que foi dado a ele conhecer por Deus, e ele transfere para os israelitas as coordenadas, para que eles possam fazer aquele tabernáculo. Então assim acontece também com relação a esses escritos aqui. Miqueias, contemporâneo de Isaías, aqui ó, Isaías, profeta palaciano, tá? Profetizando no contexto do palácio, em Jerusalém, né? Primo de Urias. E aqui temos Miqueias, seu contemporâneo, só que profetizando no interior da nação, profetizando no interior do país, mas em época tanto contemporâneo quanto conterrâneo, né? Ambos judeus e ambos de Judá, né? Ambos judeus e ambos da mesma época. Miqueias, título. A forma hebraica da palavra Miqueias é maquiar, que significa quem é como o Senhor. Esse significado é uma designação do teor da mensagem do livro, pois no primeiro capítulo o profeta destaca o grande poder de Deus e no último o grande perdão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades, dados pessoais. Pouco ou nada sabemos da biografia de Miqueias. No livro ele relata que era morasquita, isto é, natural da cidade de Moresete. E a isso ele acrescenta indiretamente que essa cidade chamava-se Moresete Gat. O fato de ele nominá-la assim é porque a referida cidade era vizinha, cerca de 30 quilômetros de uma cidade filisteia chamada Gat, localizada no reino de Judá, a oeste de Jerusalém. Então, Miqueias, a exemplo de Amós, Miqueias omite o nome de seu pai. Isso tem feito muitos estudiosos pensarem que ele era oriundo de família simples e humilde, visto que o nome de seu pai não é citado em nenhuma parte do livro. O fato de ele se preocupar com a classe proletária reforça mais ainda a ideia de que ele não pertencia à nobreza de Judá. Agora percebam, né? Vejam que maravilha que é a Bíblia, né? Que é a composição bíblica. Que milagre que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de uma classe social. Aí você vê, aquilo que a Bíblia é em relação ao Antigo Testamento é o que a igreja é em relação ao Novo Testamento. A igreja, o corpo de Cristo, é composto por pessoas de diversas classes, diversos níveis de cultura, de erudição, né, de nível social, financeiro, político. A igreja, o corpo de Cristo, ela nos nivela todos debaixo do mesmo Salvador. Todos fomos salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma graça. Ninguém foi salvo porque é melhor, porque é pior, porque é mais bonito, porque é mais feio. Não, todos foram salvos porque são pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Aí Cristo Jesus, através dele, somos salvos e somos todos nivelados. Aí você vê, um juiz, na igreja, um juiz tem o mesmo valor que um gari, tem o mesmo valor que um desempregado, tem o mesmo valor que um médico, tem o mesmo valor que um analfabeto. Ambos têm o mesmo valor. E aí, dependendo do ministério, da chamada de Deus, um pode destacar mais do que o outro. Pode ser que o gari tenha uma chamada que tenha mais destaque do que o erudito, do que o escritor, né? Isso aí é uma questão da chamada que Deus tem na vida de cada um. Miqueias e Amós é o segundo exemplo. Amós não tinha nem respaldo da escola de profetas, como o Zaqueu aqui falou. Como ele era profeta? Se ele mesmo se vê profeta, o chamado de Deus na vida dele era a comprovação do ministério dele, a profecia entregue por ele, aquilo que Deus fez através da vida dele. Assim Miqueias contemporâneo de Isaías da escola profética, escritor, né, e um profeta parente da nobreza de Judá, ou seja, um aristocrata, né, e profetizando dentro do templo, dentro do palácio. Agora, Isaías tinha chamada? Tinha uma chamada de Deus, e cumpriu a chamada de Deus, e foi usado na chamada que ele cumpriu. Ele se colocou, muitas vezes, contra o rei,
rei recebe um camarada chamado Merodach-Baladã, um enviado da Babilônia. Na época que a Babilônia havia acabado de destruir a Síria, estava começando a fazer uma pesquisa dos reinos em volta para contratar com eles, fazer pacto com eles, alianças. Aí ele envia Merodach-Baladã, que é recebido por Ezequias. E Ezequias mostra todo o palácio real para ele, mostra as armas, mostra tudo, todo o poderio do reino de Judá. E aí Isaías repreende severamente essa atitude de Ezequias. Ezequias trata desdenhosamente Isaías, trata desdenhosamente. E aí quando aquilo sela uma parte sinistra do reinado de Ezequias. Depois vai vir o filho dele, Manassés, que vai destruir toda a reforma religiosa que havia sido feita por ele. E a tradição diz que Isaías morreu no tempo de Manassés. Primeiro foi colocado dentro de um tronco de uma árvore, depois foi cerrado ao meio. Então isso é o que a tradição diz, não é a Bíblia. A tradição nos dá essa informação. E aí o que acontece? Você vê Isaías no palácio, né? Esse contexto mais nobre, né? Esse contexto mais erudito, né? Esse contexto mais alto da sociedade. Mas em questão de chamado, Isaías não era melhor do que Miqueias. Miqueias, que era desprovido em relação a todas essas benesses, ele tinha tanto chamado de Deus quanto Isaías. E profetizou, dito aqui, né, e Deus cumpriu a palavra falada por meio dele. Aqui, ó, Miqueias era contemporâneo de Oséias e Isaías. Uma coisa curiosa, é um trecho muito semelhante entre Miqueias e Isaías. Miqueias 4, 1 ao 3, Isaías 2, 2 ao 4. Em ambos encontramos um oráculo que diz respeito ao reino milenar. Isaías profetizava para a classe elitizada da capital de Judá, Jerusalém. Oséias profetizava no reino do norte, Israel. Ok? Enquanto Miqueias profetizava no reino do sul, Judá. Mas sua pregação não se limitava somente ao reino de Judá, se estendia também para o reino de Israel. Seu ministério foi exercido nos dias dos reis Jotão, Acaz e Ezequias, 740 a 697. Mas é bem provável que o período principal de sua profecia foi durante o reinado de Acaz e Ezequias, antes da queda de Samaria em 722. Portanto, podemos deduzir que o período principal de sua profecia foi entre 730 e 720. Por isso que vemos aqui, ó, esses profetas aqui numa mesma linha, porque são contemporâneos. Isaías, Miqueias e Oséias, né? Como também Amós. Amós no reino do norte, Oséias, reino do norte, Isaías, Jerusalém, Judá, reino do sul, e Miqueias também, reino do sul. Mas a sua profecia também sendo voltada contra o reino do norte, o reino de Israel. Naum, correr um pouquinho para a gente ter tempo da revisão. Naum, título. A forma hebraica do nome Naum é Naum, Nahum, que tem um H aqui, que significa alívio ou consolo, conforme sugere o nome do próprio livro. Naum é o único profeta que não profere mensagem de juízo contra Israel, mas apenas consolação. Em suas profecias, Naum ataca a poderosa Assíria, predizendo o seu fim. O tema da profecia trata da santidade de Deus, uma santidade que envolve tanto o castigo para os pecadores impenitentes, como compaixão para os que a ele pertencem. Então Naum está ligado pelo lado inverso a Jonas. Jonas profetiza uma mensagem a contragosto dele, que vem a trazer a conversão de Nínive, na Assíria, a principal cidade da Assíria. Aí, passado o tempo, Naum é levantado por Deus para profetizar em 650 uma mensagem que não ataca Israel e que ataca principalmente a Assíria, que havia se convertido no tempo de Jonas, havia se desviado, voltado às suas tradições e havia atacado Israel, deportado Israel para outra terra. E aí Deus levanta Naum para trazer uma profecia de queda sobre a Síria. Então, esse é o contexto de Naum, é um contexto bastante associado ao do profeta Jonas. Página 87, último parágrafo de Naum, antes de Abacuque. A profecia fala da futura destruição de Nínive, que ocorreu em 612. Veja, 650 é a época de Naum, 612 o cumprimento da profecia. Tem profecias que estão para se cumprir ainda.
que aí está aguardando o cumprimento. Profecia de Daniel, por exemplo, a 70ª semana de Daniel, é o principal tema da escatologia. Nós estamos vivendo hoje no parêntese profético. Já se realizou a 69ª semana, e nós estamos no parêntese profético aberto pelo tempo da graça. Quando acontecer o arrebatamento, vai fechar esse parêntese profético e vai dar início à 70ª semana. Aí a profecia de Israel de Daniel vai ter o seu cumprimento total. Então parte da profecia de Daniel está suspenso ainda, está aguardando o cumprimento. A profecia de Naum foi profetizada em 650, em 612 se cumpriu. Tem profecias tem diferentes extensões de cumprimento. A profecia fala da futura destruição de Nínive, que ocorreu em 612, pelos medos e babilônicos. É um rei, uma tribo, Medo Persa, os persas e os medos. A profecia cita também o saque de Tebas e No-Amon pelos assírios, acontecido em 661 e 63 a.C. Verifica-se na profecia um espírito de júbilo e festa, aparentemente sentido também em Judá. Alguns pensam que este espírito de animação ocorreu durante a reforma de Josias, por volta de 621 a.C. Portanto, compare Naum 1,15 com 1 de Reis 22, 23. Em face do exposto, deduzimos que a data mais verossímil na composição do livro de Naum se deu nos meados de 620 e 612 a.C. Ok? Então, é a data mais provável para a composição de Naum, na época da grande reforma religiosa promovida por Josias. A última reforma antes da queda. Abacuque, vamos para Abacuque, 3 capítulos, 53, 56 versículos. Título: Abacuque é um nome raro. Na Bíblia toda, ele só aparece 2 vezes, e mesmo assim no seu livro. Embora o significado de seu nome seja incerto, a maioria dos estudiosos dizem que ele pode significar abraçar, abraçado, ou um abraço ardente. Jerônimo declarou que o profeta era chamado o abraçador, por causa de seu amor a Deus, ou porque lutou com Deus. Dados pessoais, a ausência de informações a respeito da vida de Abacuque tem proporcionado aquela oportunidade para especulações em torno de sua pessoa, sua mensagem e sua época. É curioso que não nos seja dado o nome de seu pai, nem a sua genealogia, ao contrário aos costumes judaicos. Mas isso não ocorre somente com ele, pois o profeta Elias também nada sabemos acerca de sua biografia, nem do ponto de genealogia. Então aí fala de algumas lendas, e aí com essas lendas o que se busca é pegar um personagem que não há muitos dados, informações, contextualização acerca dele e preencher com informação antibíblica. Então isso aí não é interessante para nós. A gente não pode avançar onde a Bíblia limita. Tem coisas que a Bíblia não informa com muita precisão, não informa com muitos detalhes, riqueza de detalhes. Por quê? Porque não é importante para a nossa salvação. Então aonde a Bíblia nos limita, a gente não pode ficar preenchendo, colocando informações estranhas. Toda vez que você vê uma informação de algum historiador, de algum filósofo, de algum teólogo, você acha interessante e você acha que colabora para o entendimento bíblico, você tem que ter a honestidade de dizer: olha, essa informação é do teólogo fulano de tal, não é da Bíblia, tá? E aqui, isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico, isso aqui é uma informação que eu creio, eu acredito que possa colaborar com o entendimento. A pessoa, o teólogo, o professor, o pastor, o pregador, o ensinador tem que ter esse cuidado com a Bíblia, aquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico. Um exemplo de pessoa que teve esse cuidado, o apóstolo Paulo: digo eu, não o Senhor, era bom que ninguém se casasse, porque aquele que casa tem que ter o seu cuidado para o marido, para a esposa, Digo eu, não o Senhor. Mas o que o Senhor diz? O Senhor não, o Senhor diz para se casar normalmente, naturalmente. Só que acontece, no contexto em que nós estamos, de perseguição do Império Romano, de tendo que se mover de um lugar para outro, se alguns não quiserem se casar, não há problema, porque nós estamos sendo perseguidos. E todos os apóstolos aguardavam a vinda de Cristo para aqueles dias. Então eles tinham na mente deles que ele estava voltando agora, já. Então é necessário a gente se preocupar tanto com as coisas dessa vida. Vamos cuidar das coisas do Senhor, vamos viver
Agora, se for para se abrasar, é melhor que se case do que se pecar. Melhor casar do que pecar. Agora, aqueles que têm esse ministério que não precisam se casar, fiquem assim e não há problema nenhum. Então, só tem gente que não está bem, está tranquilo, então fique assim. Agora, quem não está, que se casa. Quero não, obrigado. Exato, pois é, pronto. Então o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer, digo eu, não o Senhor. Porque ele está fazendo uma clara divisão entre aquilo que é referencial bíblico de Cristo e aquilo que é um conselho dele. É um conselho isso aqui. Por isso que o celibato da Igreja Católica é uma heresia. O celibato da Igreja Católica é uma obrigação. Eles empurram isso goela abaixo dos padres e das freiras. Por que eles fazem isso? Porque eles têm um ideal de santidade. Para com isso, não é nada disso. Isso é o seguinte, a Igreja Católica é uma instituição não só religiosa, é política. E o que acontece? Os indivíduos associados a ela, se eles fosse dado a eles a liberdade de casarem-se, iam ter filhos, mulheres e filhos. E essas mulheres e filhos iam ficar na conta da igreja, depois que o padre desse morresse. Então o erário da igreja ia ser diluído, pagando a aposentadoria, pagando pensão, sustentando viúvas e filhos de padres. Então o que acontece que a gente faz? Celibato nessas camaradas aí. Não pode se casar. Não pode se casar, nem os padres nem os freiras. Assim, os bens da igreja estão mantidos. Sofonias. Título. O nome Sofonias, em sua forma hebraica, é Sepaniar. Sepaniar. Vamos acabar aí. Título. Já li. Sepaniar, que significa Senhor escondeu, ou Senhor escondeu. O tema de sua mensagem gira em torno da ideia de que o Senhor mantém total controle sobre o mundo e pode esconder de repentina destruição o seu povo. Dados pessoais vão pular, tá? E vamos para a autoria e data da composição, 89 aqui, página 89. A autoria do livro tem sido tradicionalmente atribuída ao próprio profeta Sofonias, que entregou sua mensagem profética provavelmente durante a primeira parte do reinado de Josias, 640 a 609, certamente antes da grande reforma iniciada de 621 a.C., pois as condições morais e religiosas então prevalecentes eram bastante baixas, devido à influência maligna dos reinados de Manassés, filho de Ezequias, e Amon, 3, 1 ao 3 e o 7. De acordo com a passagem de Sofonias 2,13, podemos deduzir que ele exerceu seu ministério antes da queda de Nínive, em 612. Tudo indica que quando Jeremias estava dando seus primeiros passos do seu ministério profético, Sofonias estava findando sua carreira. Esse foi um período de grande inquietação política no cenário mundial. O reino de Judá não ficou de fora, mas foi totalmente afetado. Então o que acontece? Sofonias está encaixado entre a questão de Naum, anterior a ele, ter profetizado a queda da Assíria, Aí a profecia de Naum cumpre-se pouco tempo depois, com a queda da Assíria diante da Babilônia. Após a queda da Assíria diante da Babilônia, há o que? Uma grande movimentação política nas nações da época. A Babilônia agora tendo destruído o grande império que era a Assíria, existe um vácuo de poder, e a Babilônia quer preencher esse espaço. E há grandes movimentações. Então há enviada de embaixadas, negociações, tratados, e a Babilônia começa a interferir no reino de Judá. É a época do contexto de Sofonias. Então Sofonias exerce seu ministério nessa época, de grandes agitações políticas, movimentações. O reino do norte já havia caído para a Síria, a Síria já havia caído também para a Babilônia, e agora a Babilônia começava a ocupar o espaço. A Babilônia aqui pouco tempo depois, vai ser o principal ator aqui da queda de Judá. Aí vemos agora Ageu, Zacarias e Malaquias, para encerrar. Os três, Ageu, Zacarias e Malaquias, são exatamente os profetas pós-cativeiro. Sofonias e Abacuque, eles encerram. Abacuque, que foi lido agora, aquele que é chamado abraçador, aquele que abraça, aquele que consola, é exatamente o profeta que vê o início da Babilônia, o
o início da influência, né, do levantamento da Babilônia para interferir no reino de Judá. E depois de Abacuque, vamos ver nos profetas que foram estudados já, que estão dentro da outra coleção, profetas maiores, como se deu a queda. Como se deu a queda. Então o que acontece? No nosso estudo aqui são profetas menores. Então quer dizer, esse pedaço, este lapso de tempo aqui, já foi abordado. Abordado onde? Jeremias descreve a queda. Quer saber como é que foi a queda de Judá para a Babilônia? Chega na sua casa hoje e lê Lamentações. Lamentações de Jeremias. Você vai ter o contexto, o cenário da queda de Judá. Então, quer dizer, esse contexto de tempo aí é preenchido por esses profetas aqui. Jeremias, a profecia e Lamentações, né? Ezequiel, o profeta Ezequiel, que é levado em cativeiro e profetiza dentro do contexto do cativeiro, e Daniel, que já é levado bem jovem para lá e cresce já dentro do contexto do cativeiro. Aí a gente aborda agora, retorno do cativeiro, exílio. Ageu. O principal característica de Ageu, sem delongas, sem se estender muito aqui, para a gente pegar na prova já. Vai para a página 90 aí, página 90. O último parágrafo aqui, de Ageu. A primeira mensagem foi entregue no dia 1º de Elul, agosto e setembro, entre agosto e setembro, no segundo ano de idade, ou seja, 520 a.C. A segunda mensagem veio no dia 21 de Quise, setembro e outubro, no mesmo ano. A terceira e a quarta mensagem vieram no dia 24 de Quislau, dezembro e janeiro, do mesmo ano. Todos os 4 sermões, portanto, foram entregues dentro de 3 meses. Finalizando, reiteramos o que já dissemos acima. Ageu escreveu seu livro no ano 520, durante o reinado de Dário e Estáspes. Ou seja, já passou o cativeiro, a queda para a Babilônia, a deportação de Judá para a Babilônia, já foi abordado, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e agora estamos falando do retorno, quando eles cumpriram essa profecia de Jeremias, que o cativeiro ia ser de 70 anos, Daniel orando a Deus para a revelação dessa profecia, Deus entrega a ele a profecia da 70ª semana também, cumpre-se tudo isso, aí as 3 campanhas de retorno, as 6 caravanas de retorno. A primeira com Zorobabel, o templo é reconstruído. A segunda com Esdras, o cânon do Antigo Testamento começa a ser organizado, né? E a religião restabelecida. E a terceira campanha com Neemias. Aí os muros são reconstruídos em torno de Jerusalém. A cidade é reconstruída e é reorganizada. E aí surge o contexto de Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias são citados textualmente em Esdras. A profecia deles está muito comprometida com a chamada da responsabilidade do povo. Pouco tempo depois que o povo voltou para a terra, eles começaram a afrouxar a dedicação na reconstrução do templo e das muralhas. Eles começaram cada um a pensar na sua própria casa. Aí Ageu fala para eles assim: não é hora de vocês terem casas estucadas, casas muito bem acabadas, casas luxuosas. É hora de vocês reconstruírem a minha casa. Então o principal foco de Ageu é esse. Qual é o principal foco de Zacarias? Zacarias também lança um alerta acerca dessa responsabilidade que eles têm da reconstrução do templo, mas ele traz também muita revelação acerca do Messias. Zacarias, pula para cá, ó, a página 91. Página 91. Autoria e data. Excluindo as objeções dos liberais, o consenso geral entre os judeus e os cristãos conservadores é que Zacarias é o autor de todo o livro que leva o seu nome como título. Sabe-se com certeza que ele era um contemporâneo de Ageu e começou seu ministério profético em 520. Os dois são citados no livro de Esdras como cooperadores desta obra de reconstrução, principalmente instigando o povo à sua responsabilidade. A data mais antiga indicada no livro em 7:1 é 518 a.C., o 4º ano de Dário e Estáspes. A maioria dos capítulos proféticos aparecem datados, exceto os 6 últimos, e assim podemos estimar a data da redação do livro entre 520,
520 e 480 a.C., observando certa diferença de estilo e tema. A crítica da forma entende que os capítulos 9 a 14 não foram escritos pelo autor, dos capítulos 1 a 8. Contudo, dos capítulos 9 a 14 parece ter sido escritos mais tarde. E a isso se deve naturalmente a mudança de estilo. A diferença de tema nasce do fato de que na última parte do livro, o profeta foi comissionado a revelar acontecimentos apocalípticos relacionados com a vinda do Messias e o seu reino terrestre. Todas as evidências internas apontam para um só autor e não para uma autoria múltipla. O que acontece com Zacarias? Juntamente com Ageu, parte da profecia de Zacarias está muito comprometida na instigação do povo à sua responsabilidade na reconstrução do templo. Mas a parte final de Zacarias, há um comissionamento do profeta a trazer revelações apocalípticas e revelações muito relacionadas ao Messias. Profecias que estão muito vinculadas às profecias de Isaías, o profeta messiânico do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a profecia de que Jesus viria a Jerusalém montado num jumento. Você encontra no livro de Zacarias. Zacarias descreve a cena. Descreve. Então, é óbvio que vai haver uma diferença de estilo, de abordagem no texto de Zacarias, na parte apocalíptica, na parte voltada para o Messias e na parte voltada para a campanha de instigação do povo à reconstrução do templo. Isso é tranquilo, isso é óbvio. Isso não é tranquilo na cabeça de um cético que está buscando defeito na Bíblia, né? Mas há uma mudança de estilo que é uma mudança de tempo. E vamos, Malaquias, para fechar a introdução ao Antigo Testamento. Título, aqui ó. A palavra Malaquias do hebraico Malaquiá pode significar meu mensageiro, como também mensageiro do Senhor. Na Septuaginta, essa palavra foi traduzida para Malaquias. A Septuaginta dá a ideia de que essa palavra não indica um nome próprio, e sim um substantivo comum, meu mensageiro. Embora sem motivo suficiente, muitos eruditos racionalistas preferem seguir a Septuaginta. A questão gira em torno dessa palavra, é que ninguém sabe dizer exatamente quem é o mensageiro referido. Se é o autor do livro, se é um título, ou até mesmo uma outra pessoa. Pois além do autor, ainda há no livro 3 outros mensageiros. O mensageiro sacerdote, o mensageiro precursor e o anjo da aliança. O próprio Senhor, seja quem for o referido mensageiro, o certo é que o nome sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. Dispensando as objeções de alguns críticos, ficamos com o consenso geral dos conservadores que afirmam que Malaquias é um nome próprio e não um substantivo comum, empregado ao autor do livro em apreço, pois assim era o costume de todos os profetas e escritores. Eles nunca escreveram obras anônimas, mas sempre em seus próprios nomes. Será então que o livro de Malaquias, que deveria fechar no Antigo Testamento com chave de ouro, seria uma exceção? Acho que não. Tanto ele quanto eu também acho que não. Então também teremos de concluir que Malaquias deve ser o nome do homem que escreveu o livro. Dados pessoais pula, autoria e data. Embora o Talmud e os Targums atribuem a autoria do livro de Malaquias a Esdras, o consenso geral é que o livro saiu da pena do próprio profeta Malaquias. Alguns têm negado sua autoria, alegando a falta de qualquer informação biográfica no livro ou em outros livros bíblicos. Diante dos fatos, esse argumento não prevalece, porque Malaquias não é o único profeta escritor nessa condição. De outros profetas como Daniel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Ageu também há omissão de suas origens, ocupações em outros livros bíblicos. Quanto à data da composição do livro, julgamos pela evidência interna que suas profecias foram entregues num período pós-exílio, durante a segunda metade do quinto século, talvez seja em 1935. Não obstante as condições sociais e religiosas que transparecem no livro, indicam que ele profetizou algum tempo depois que fora reconstruído o segundo templo, na ausência de qualquer referência ao trabalho efetuado por Esdras e Neemias.
entre os judeus que tinham voltado do exílio. Parece que era uma data anterior às reformas religiosas efetuadas em 444. Então aqui, ó, último parágrafo. Ó. De fato, é impossível datar precisamente a composição do livro, por falta de declarações cronológicas nele. Mas levando-se em conta o fato de que Malaquias condenou abusos que eram correntes na época em que Neemias procurou corrigi-los, nos leva a deduzir que o livro de Malaquias deve ter sido escrito durante o tempo da visita de Neemias a Suzã. Então, não existem apontamentos cronológicos, que existem evidências. Quais as evidências? Os problemas internos de Israel que se desenvolveram e chegaram a uma culminância durante o tempo em que Neemias teve que se ausentar de Jerusalém e voltar a Suzã, na Pérsia, para falar diretamente com Dário Tácito, por causa de alguns problemas legais que havia ali na obra. Resolvido, Neemias retornou. Quando Neemias retorna, encontra uma bagunça lá. Inclusive um parente de Tobias que estava vivendo num quarto próximo do templo. E Neemias fala no seu livro que ele pega essa pessoa e os móveis dele e joga na rua. E no final do livro de Neemias ele fala que algumas pessoas ele pegou pelos cabelos. Então quer dizer, Neemias teve um trabalho enfadonho, um trabalho dificílimo, para pôr as coisas em ordem. E Malaquias evidencia no seu escrito esta ordem de coisas, de situações. Então, coisas que são úteis na hora de você marcar, cronologicamente. A ausência de referências acerca da construção. Então, a construção já devia estar pronta. Outras coisas presentes. A situação caótica na organização social. Então, denota que a época era essa. O retorno de Neemias, quando encontra aquela situação caótica instaurada em Jerusalém, em Israel. E aí a gente pode datar Malaquias dessa época. Malaquias fecha o cano do Antigo Testamento. Ele escreve essa profecia, Esdras recebe essa profecia e insere no cano, fechando assim aquilo que era considerado revelação divina, aquilo que era considerado escritos divinos. Tudo aquilo que é escrito depois de Malaquias, 433 a.C., tudo aquilo que é escrito depois entra nos deuterocanônicos, ou seja, livros não inspirados. Alguns desses livros foram até utilizados durante muito tempo para ensino na sinagoga, para ensino do povo, mas não eram considerados livros referenciais doutrinários, tá ok? Então aqui encerra a introdução ao Antigo Testamento. A gente vai fazer agora uma pergunta do Antigo Testamento. Pode fazer. Quando o profeta fala, e veio a minha palavra do Senhor Zacarias, essa palavra veio direto de Deus ou ele usou algum profeta para falar para ele que ele seria um profeta? Isso é uma fórmula muito importante. Veio a minha mão do Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. A partir do momento que o profeta traz o enunciado e fala, e veio a minha palavra do Senhor, tudo aquilo que for pronunciado depois da máxima, esse título, essa referência, é palavra revelada de Deus. Então vem direto de Deus. Direto de Deus, ele recebe daquele jeito e entrega daquele jeito. É diferente, por exemplo, do que a gente falou. Algumas pessoas que escreveram textos, por exemplo, acerca de Josué, ou o livro dos reis, ou o livro das crônicas. Aquilo não é que aquela história desceu daquele jeito na cabeça dele, não é. Aquilo foi tradição recebida. Ele recebeu escritos de pessoas que viveram contemporâneas e que eram fiéis aos fatos. Tanto eram fiéis que a arqueologia prova que elas estão corretas. Mas não é que Deus falou, narrou para ele. Agora, aquilo que o profeta coloca depois de assim diz o Senhor, aquilo é narrado. Aquilo desceu na mente dele conforme está ali. Pessoal, prova do Antigo Testamento, encerramento aqui da matéria.